Olá, Psi! Vamos para mais um Chá com TCC. Que alegria ter você aqui comigo. Fica até o final dessa aula, porque a gente vai falar dos principais conceitos para entender a terapia cognitiva orientada para a recuperação. Então, recapitulando, na primeira aula sobre a CTR, nós conversamos um pouquinho ali sobre conceitos gerais, já dando uma pincelada nos princípios da CTR, na quantidade de abordagens que a CTR usa ali como base para conseguir oferecer o melhor tratamento possível para pacientes com transtornos mentais ali desafiadores, que são mais graves de alguma forma, que podem prejudicar principalmente a socialização e a possibilidade de viver uma vida que vale de fato a pena ser vivida. Então, foi uma aula longa, mas que eu garanto para vocês que vale a pena assistir do início até o final. E, como eu comentei na aula passada, aqui a gente vai um pouquinho além da leitura do livro em si. Então, às vezes, eu vou fazer algumas conexões com a TCC, com a nossa prática clínica, algumas reflexões de forma geral. Por quê? Se for para simplesmente pegar o livro e ler, a gente faria cada um separadamente, na verdade. O mais interessante daqui é justamente esses insights, as reflexões, as trocas. Essa aula de hoje é gravada, não está sendo ao vivo, então por isso que não vai ter tanto aquelas trocas, comentários, como foi na primeira, mas a partir da próxima já é o capítulo 1 ao vivo e eu quero contar com a participação de vocês, porque isso deixa a aula muito mais rica quando tem essa contribuição. Todos nós saímos ganhando com isso. E o que é importante aqui? Entender que a terapia cognitiva orientada para a recuperação, ela tem uma relação muito grande com a terapia cognitiva em alguns pontos, mas ela se difere bastante em vários outros pontos, como a gente já percebeu na aula anterior. Vamos começar, então, nosso Chá com TCC de hoje. Aproveita para seguir aqui no canal, sinaliza, clica lá no sininho para ele te sinalizar quando tiver vídeo novo, quando tiver live, quando tiver ao vivo. Então, se inscreva aqui no canal, porque aí você fica por dentro de todas as aulas, tá bom? Quem quiser me seguir lá no Insta também, melhor ainda. Pessoal, nós já passamos pela, pela parte aqui do prefácio. Foi prefácio? Se não me engano. Isso, a gente passou aqui nessa parte dos autores também, no prefácio, e aí é o que eu disse para vocês na aula passada, não deixe de acessar prefácio dos livros, leia bastante, só o prefácio, deu uma super aula de 1h30 na semana passada, semana retrasada. Então, sempre tem conteúdo interessante nos prefácios. O que você achar que não tiver, valeu a pena pelo menos a tentativa ali. Mas se a gente tem o olhar treinado para o que eu posso aprender com aquele conteúdo, sempre vai ter algo interessante. Nesse livro aqui em específico, o prefácio é um dos mais ricos que eu já li. Em vários livros ao longo da carreira aí. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, assiste, eu sei que é longa, mas vai te ajudar a entender melhor o que a gente vai abordar nos próximos conteúdos aqui, tá bom? Na parte 1, o livro fala sobre o modelo da CTR de transformação e empoderamento. Então, a parte 1 do livro vai focar em explicar sobre que transformação é essa, o que é esse empoderamento em específico. A gente já falou um pouquinho sobre essa forma de empoderar por meio da CTR, que é um termo aí que a gente não usa tanto na TCC e principalmente não é usado não é usado com frequência com esse significado. Ah, Natália, eu posso pegar isso para usar na TCC? Pode, sem problemas, mas você vai ver que é diferente porque a gente não aborda sobre isso nos livros, nos conteúdos da TCC em si. Então, é um conceito bem legal para a gente ficar atento. E aí é separado por esses capítulos aqui na parte 1. A gente vai deixar para entrar nesse capítulo da introdução à terapia cognitiva orientada para a recuperação na aula ao vivo, porque eu quero ter a participação de vocês. No inicinho tem um caso clínico bem rapidinho, descrito assim de forma bem resumida, mas que já dá para tirar muito conteúdo dele também, para a gente aprender bastante, já refletir sobre como usar a CTR na prática clínica. Antes de ir para o conteúdo de hoje, eu queria só ler, para dar o start aqui no nosso encontro, uma
uma frase que foi citada aqui no final dos agradecimentos, que eu acho que é bem legal. Este livro é dedicado aos incríveis indivíduos com experiência vivida que nos ensinaram, com experiência vivida que nos ensinaram e nos ajudaram com suas esperanças e sonhos, e foram nossos parceiros na busca da vida a que aspiram. Então, expiram não, né, gente? Erros. No ao vivo seria erros ao vivo, aqui no gravado faz parte também, a gente segue em frente. Mas olha que interessante isso. Esse livro ele é dedicado àquelas pessoas que estavam em busca de uma vida que eles realmente aspiravam, uma vida que realmente eles desejavam e que toparam ser parceiros nessa pesquisa, nessa construção dessa abordagem que eu já sou apaixonada e vocês já perceberam isso, né? Então vocês devem estar curiosos. Se eu não vou entrar no capítulo 1, o que eu vou abordar nesse encontro aqui de hoje com vocês? A gente tem apêndices sensacionais nesse livro. Geralmente a gente não passa pelos apêndices e o primeiro apêndice, o apêndice A, eu achei maravilhoso, gente, porque traz a terminologia da CTR, ou seja, nesse apêndice a gente vai entender um pouquinho sobre os conteúdos principais. É como se fosse um dicionário. Tem as definições aqui, tem o termo e o que ele significa, e se esses termos estão aqui é porque eles são muito importantes para essa abordagem. Então, a partir de agora, toda vez, já dá uma olhada, antes de começar a leitura do livro, no que são os apêndices. Pode ter algum apêndice ali que seja interessante você ler já antes de começar o livro, ou não, durante, mas é legal folhear para você entender em qual momento que seria mais interessante dar uma olhada no apêndice, ler esse conteúdo com mais carinho, com mais cuidado. Então, vamos ver um pouco sobre a terminologia da CTR. Primeiro conceito que traz aqui. Aspirações, que a gente já falou bastante sobre isso aí no nosso primeiro encontro. Então, aspirações seria o seguinte: desejos pessoais de um indivíduo para o futuro, o significado que os indivíduos buscam para si mesmos no futuro. Então, são desejos, de fato. Essas aspirações são desejos que trazem significado para a vida. Então, não é qualquer tipo de desejo também, são desejos significativos. São coisas que essa pessoa espera ali para o futuro, que ela não espera necessariamente, mas que ela desejaria para o futuro, que faria com que ela se sentisse melhor, com que ela se sentisse mais satisfeita com a vida. São desejos significativos. É um significado que os indivíduos buscam para si mesmos no futuro. Todos nós temos aspirações, mas nem sempre nós temos clareza das nossas aspirações. Isso é feito, inclusive, no processo terapêutico. A gente tenta ajudar o paciente a entender quais são as aspirações dele. E na TCC a gente usa isso. A gente aborda também sobre os pontos fortes do paciente e sobre as aspirações. Por quê? Aspiração traz o quê, gente? Ajuda a instilar o quê? Que é tão importante no processo terapêutico, para o paciente não fugir e sair correndo na primeira oportunidade, no primeiro momento difícil. Ajuda a instilar a esperança. Quando eu tenho clareza das minhas aspirações, eu sei que eu desejo algo para o meu futuro, e quando eu sei que eu desejo algo, fica mais fácil de enfrentar o caminho para tentar alcançar. E se eu não vou alcançar, eu consigo pelo menos aproveitar esse caminho rumo a essas aspirações. Por quê? Porque esse caminho tem significado, esse caminho tem uma importância para mim. Então, quando a gente trabalha com aspirações, a gente está trabalhando com algo que é importante para o paciente, que traz sentido e significado para a vida dele e que dá um senso de esperança em relação ao futuro. Então, olha como que as aspirações são importantes na prática clínica como um todo. Além das aspirações, nós temos também esse termo atividade, que vai ser muito utilizado no livro. Toda vez que eles usarem esse termo atividade, vai ser provavelmente para indicar sobre programas individuais ou orientados para o grupo. Então, pode ser uma atividade que seja ali individual ou orientada para o grupo como um todo. Ou oportunidades para interação e busca de interesses e ou aspirações. Então, a atividade, ela sempre tem um sentido, ela sempre tem
um significado, não é uma atividade por fazer, não é uma atividade pré-definida, ela é adaptada ao indivíduo, ao que faz sentido para ele, porque tem a ver com a busca por interesses, por estar mais próximo de interesses e de aspirações. Então, vejo que não necessariamente chegar nessas aspirações em si, é estar mais próximo, estar mais conectado com essas aspirações, com os interesses. São oportunidades ali para interagir e para, consequentemente, desenvolver e transformar esse indivíduo, sempre conectado às aspirações, aos desejos, ao que é significativo para ele. Terceiro termo importantíssimo que os autores definem aqui: crenças de resiliência. O que seriam aí as crenças de resiliência? São crenças sobre a habilidade de superar desafios ou continuar na busca das aspirações, apesar dos desafios ou estressores. Crenças sobre a habilidade de se recuperar depois dos desafios. Só a gente lembrar no que significa resiliência, né, gente? Então, quando eles falarem de crenças de resiliência, é bem relacionado com o termo resiliência em si mesmo. São crenças aí adaptativas e que estão relacionadas com essa habilidade de se superar, de se recuperar depois de momentos difíceis, ou de se manter ali numa busca constante por algo que é importante para a pessoa, mesmo tendo desafios. Muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas tal coisa é tão difícil, como é que você conseguiu alcançar? Pensa, gente, faculdade, 5 anos de faculdade, 5 anos é muita coisa. Algo faz com que a gente consiga passar pelos momentos difíceis e consiga chegar até o final para formar, pegar o diploma, comemorar, celebrar e depois reclamar e sentir saudade. O que é isso? A gente, de alguma forma, estava conectado ali com o tanto que aquelas aspirações eram importantes para a gente e com algumas crenças que ajudavam a gente a se fortalecer e continuar, persistir, apesar dos desafios ou estressores. Então, crenças de resiliência é algo que a gente pode usar também na nossa prática clínica como um todo, de identificar essas crenças de resiliência nos pacientes, por quê? Aqui a gente usa indivíduo, não usa paciente, viu? Vou me policiar sempre até conseguir usar só indivíduo. Mas por que é tão importante essas crenças de resiliência? Elas vão ajudar a persistir e a manter um quadro saudável, um quadro de melhora a longo prazo. Principalmente com indivíduos, acertei de primeira, principalmente com indivíduos que têm transtornos graves, transtornos mais desafiadores. Vão encontrar diversos desafios, diversos estressores, diversos momentos difíceis no caminho. Não é fácil, gente. Eu fico aqui brincando que a abordagem é maravilhosa, que ela é incrível, que pode transformar aí totalmente a nossa atuação clínica com esses transtornos mentais desafiadores, mas o nome diz, tem vários desafios, não é um mar de rosas, vão ter vários momentos difíceis. Para o paciente não desistir, para o indivíduo conseguir se manter na persistência ali e conseguir manter principalmente os benefícios que já foram colhidos até aquele momento, a gente tem que fortalecer crenças de resiliência, identificar e fortalecer essas crenças de resiliência. Como? Vamos descobrir ao longo do livro. Crenças expansivas e grandes. Isso vai substituir o termo grandioso. Então, a gente trata aqui aquelas ideias grandiosas sobre si, sobre o mundo, como crenças expansivas e grandes no lugar do termo grandioso. Então, isso reflete ideias grandiosas sobre si mesmo ou sobre o mundo, que podem ser difíceis para os outros entenderem e que refletem um significado mais profundo do que o que aparece na superfície. Então, aquelas crenças de grandiosidade, que aqui são chamadas de crenças expansivas e grandes, a gente vai entender que elas são muito mais profundas do que está aparecendo ali para a gente. E aí, o que isso é extremamente importante? A gente consegue trazer um olhar diferenciado para isso, consegue tentar entender o que está por trás dessa superfície, para ajudar o indivíduo a lidar com isso de uma outra forma e a conseguir socializar, sem ter tantos prejuízos aí nessa parte da socialização. Porque essas crenças expansivas e grandes, elas às vezes prejudicam muito a socialização, porque é difícil para as outras pessoas entenderem.
A gente vai ver exemplos aí ao longo do livro de crenças expansivas e grandes. As crenças negativas seriam crenças que estão subjacentes a muitos desafios e que podem impedir o movimento na direção das aspirações, ou seja, todas aquelas crenças que levam o indivíduo no caminho contrário do que é o caminho do tratamento, que leva ali para piora, que leva para estratégias de enfrentamento que não são saudáveis, para comportamentos que não vão ser saudáveis, que não são adaptativos e que são crenças que vão distanciar cada vez mais o indivíduo das aspirações que ele tem, do que ele deseja alcançar para a vida dele. As crenças positivas, então, são crenças adaptativas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o futuro e sobre o mundo, que vão refletir aí pontos fortes, habilidades, capacidades e pertencimento também. Então, gente, um resuminho do que a gente viu até aqui. Aspirações, a importância de atividade, do termo atividades, e de pensar nessas atividades adaptadas ao indivíduo e às aspirações dele. O papel aí de crenças de resiliência, de crenças expansivas e grandes e de crenças negativas, depois crenças positivas. Tudo isso vai ser importante para a gente entender o caso como um todo, para a gente fazer justamente o quê? A compreensão de caso é o quê? Conceitualização cognitiva, formulação de caso. Então, a gente tem que ter em mente as crenças de resiliência, as expansivas e grandes, as negativas, as positivas, as aspirações do paciente, para a gente conseguir fazer uma conceitualização, uma formulação do caso e entender qual atividade vai ser a mais adequada naquele caso ali. Percebam que está tudo interligado? Percebem que está tudo interligado? Essa aula de hoje, pessoal, vai ser mais rapidinha, porque a gente vai só entrar nesse conteúdo aqui e depois a gente vai fazer ao vivo o capítulo 1 para eu poder ter essa interação com vocês, que é muito rica. Quando a gente fala dessa questão de crenças positivas, a gente tem que tomar muito cuidado para não entender o termo positivo de uma forma errônea. Então, não é um positivo no sentido, a CTR ela é positiva no sentido mágico, não. A TCC, inclusive, agora tem como um dos princípios, que a TCC enfatiza o positivo, e aqui na CTR a gente tem essas crenças positivas porque a gente vai utilizá-las a nosso favor no tratamento. A gente sabe que o tratamento de transtornos desafiadores é desafiador, né? Tem diversos empecilhos. Então, a gente tem que ter um foco grande nas crenças positivas e de resiliência para a gente conseguir usar isso a nosso favor para obter os melhores resultados possíveis e conseguir, de fato, transformar a vida daquele indivíduo, da família, de todos que convivem ali com ele. Desafios é um termo abrangente para problemas, sintomas ou obstáculos. Desafios são tudo o que impede o progresso na direção das aspirações. Desafio, usar esse termo desafio, ele traz uma leveza maior do que usar outros termos que poderiam trazer uma visão negativa. Não é à toa que eles usam o termo indivíduo e não paciente. É para sempre tirar o estigma, é para quebrar um pouco o preconceito que existe com pessoas que têm aí sintomas como ouvir vozes, ter delírios, as próprias crenças, crenças expansivas e grandes. Então, eles têm tentado utilizar o máximo possível termos que não vão de alguma forma, induzir algum tipo de estigma ou de preconceito com a saúde mental. Vou até lembrar aqui vocês que eu recomendei que vocês assistam o filme Loucura de Amor, antes da gente entrar no capítulo 1. Então, quem ainda não assistiu, assiste o filme Loucura de Amor até a gente fazer a próxima aula, porque eu vou citar alguns exemplos sobre esse filme ao longo da nossa discussão sobre o livro. E aí o legal é que no filme, só dando um spoiler, a gente consegue ver que existem pontos fortes ali, existem crenças positivas daquelas pessoas que são personagens ali, que às vezes eram ignorados. Agora vamos para um termo que eu amei conhecer nesse livro, que a gente falou dele aqui hoje já, empoderamento. Empoderamento seria a força ante o estresse ou os desafios.
o desenvolvimento de crenças de resiliência, intervenções que ajudam os indivíduos a atingirem essa força e resiliência. Então, toda vez que a gente falar de empoderar, a gente está falando de desenvolver crenças de resiliência. A gente está falando de empoderar no sentido de utilizar as intervenções a favor do indivíduo para que ele consiga ter mais força, para que ele consiga se sentir mais autônomo, mais com o poder sobre a própria vida, para que ele consiga desenvolver crenças positivas, crenças de resiliência. E quando a gente fala de empoderar, a gente vai falar de intervenções, de inclusão de atividades que vão ajudar essas pessoas a atingirem a força que tem nelas, a resiliência que tem nelas, para conseguirem se sentir cada vez mais seguras. E cada vez mais com a visão de que é possível viver melhor, é possível viver bem, é possível se adaptar à realidade, à sociedade e socializar tendo uma vida que vale a pena, tá bom? Indivíduo, então, vai ser a pessoa, né, que recebe o diagnóstico de um problema de saúde mental grave ou que participa de serviços de saúde mental. Não nos referimos aos indivíduos como pacientes nesse livro. O meio vai ser qualquer ambiente onde muitas pessoas estão reunidas, é um espaço compartilhado, pode ser uma sala de convivência, sala de jantar, sala de espera, espaço de artes criativas ou qualquer outro espaço comunitário. O modo adaptativo é quando os pacientes estão na sua melhor condução ou se sentem mais como eles mesmos. Então, aqui a gente usa o termo modo adaptativo e modo paciente. Então, olha como que é importante não usar o termo paciente, porque tem momentos que ele vai estar no modo adaptativo e tem momentos que ele vai estar nesse modo paciente, entre aspas. Esse modo adaptativo é quando a gente percebe ali que o indivíduo está no seu melhor estado. Quando tem energia, foco e conexão, e você percebe isso de uma forma evidente. Quando há maior potencial para acessar crenças positivas. Quando há maior potencial para conseguir ter intervenções que vão auxiliar cada vez mais esse indivíduo a se sentir mais autônomo, a se adaptar melhor ao meio. É quando eles estão, de fato, nessa melhor condição, ou sentindo que eles estão conectados com eles, que eles são eles mesmos, de fato. Esse acesso ao modo adaptativo é uma abordagem baseada em formulações do que é frequentemente referido como engajamento. Então, é um momento ali nesse modo adaptativo que os indivíduos estão engajados. Eles estão engajados, conectados com as aspirações, conectados com o tratamento, conectados com a vida, de fato, e percebendo que é possível melhorar, que é possível ver as coisas de outra forma. Então, é um momento que a gente tem maior potencial para acessar crenças positivas. Vai ser difícil a gente acessar crenças positivas quando está em outro modo. Então, esse modo adaptativo é o momento correto para a gente empoderar ali e acessar crenças positivas, tá bom? Esses conceitos são muito importantes, gente. Então, registra, já anota isso aí. Tenta lembrar, ao longo das discussões que a gente for fazendo, será que aquele paciente está no modo adaptativo, no modo paciente, para você já ir treinando o seu raciocínio clínico. Modo paciente é usado para descrever o oposto do que seria o modo adaptativo. É quando os desafios são mais proeminentes, quando a conexão e a interação estão baseadas na psicopatologia. Então, repare, no modo adaptativo, o foco, o que mais aparece não é a psicopatologia. No modo adaptativo, o que mais aparece é a energia, é a conexão, é quando o indivíduo está ali melhor, se sente melhor. No modo paciente, o que mais transparece, o que mais aparece são alguns sintomas, são algumas coisas baseadas na psicopatologia percebida. Então, é quando o modo quando o modo adaptativo está latente. E a gente tem que auxiliar o indivíduo quando ele está nesse modo paciente. Aqui é onde a gente vai encontrar mais desafios. Ele é o oposto do modo adaptativo. E paciente é utilizado entre aspas para não endossar o conceito de condição de paciente como uma identidade.
eu até pensei, eu falei, nossa, eu tenho que pesquisar por que que não foi usado o modo desadaptativo no lugar de modo paciente. Esqueci, vocês me conhecem, sabem que eu sou cabeça de vento voada, mas eu vou, vou pesquisar sem falta. Se eu não fizer isso, vocês me cobram. Coloca aqui nos comentários desse vídeo para eu lembrar de pesquisar isso, eu consigo encontrar o porquê que foi utilizado o termo modo paciente e não modo desadaptativo. Porque se for pensar, isso ajudaria a não endossar esse conceito que eles citam aqui, né? Estamos quase acabando, fica firme comigo aí. Agora o plano de ação. Então, vamos voltar tudo aqui. A gente tem que entender esse indivíduo como uma pessoa que tem aspirações. E a gente tem que ter clareza de quais são as aspirações desse indivíduo e ajudá-lo a enxergar isso também. Ter em mente que existem as crenças de resiliência, as crenças positivas, mas também crenças expansivas e grandes e crenças negativas, que podem se relacionar com desafios aí no tratamento. A partir disso, a gente vai entender quais atividades seriam relevantes, sempre lembrando que terão desafios e a gente vai ter que treinar o raciocínio clínico para entender qual a melhor forma de lidar com esses desafios. Esses desafios vão estar presentes principalmente no momento em que o paciente estiver, que o indivíduo estiver no modo paciente. No modo adaptativo, vai ser o momento que a gente vai utilizar para empoderar e para acessar estimular crenças positivas, tá bom? E isso tudo a gente vai fazer como? Por meio de um plano de ação, conectando aqui todos esses conteúdos, todos esses conceitos para vocês. Espero que tenha ficado um pouco claro aí na mente de vocês. Me conta aqui nos comentários também se ficou claro essa conexão que eu fiz aqui entre os principais conceitos da CTR, porque isso já ajuda muito a entender a abordagem para melhorar aí a sua forma de ver os casos e de desenvolver o tratamento. Então, o plano de ação seria um passo na direção da aspiração de um indivíduo, ou um passo na direção do manejo de um desafio específico no contexto de uma aspiração. Substitui a expressão tarefa de casa, que a gente já usa o plano de ação na TCC também, na CTR a gente também vai usar esse termo. E aí, o que é interessante? O plano de ação, ele vai ser para a gente estar direcionado, estar na direção da aspiração, dar passos em direção desses desejos, desses interesses, mas também quando são passos em direção a melhorar a relação com desafios, a manejar melhor os desafios. Então, o plano de ação ele vai ser voltado para essas coisas, ou para estar mais próximo e ir em direção às aspirações, ou para lidar ali com desafios específicos no contexto de alguma aspiração, de algo que é importante para o paciente, tá bom? Para o indivíduo. Gente, desculpa, já deve estar um saco corrigindo aqui com você, mas uma hora eu consigo deixar esse termo de lado. Agora, o que seriam os problemas de saúde mental graves? Que está aí na capa do livro, né? Na capa não, na capa está desafiadores, mas cita bastante ao longo do livro. Seria uma expressão que se refere a qualquer diagnóstico que o indivíduo pode receber, independente de ele concordar com o diagnóstico ou aceitá-lo. Então, mesmo se ele não concorda, se ele não aceita, incluindo esquizofrenia, e transtorno esquizoafetivo. A expressão também reconhece a importância de alguns desafios impactados por problemas de saúde mental, tais como comportamento agressivo e autoagressão não suicida. São os principais aí que estão dentro desses problemas de saúde mental graves. Então, qualquer diagnóstico que o indivíduo pode receber, inclusive esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e comportamentos agressivos e autoagressão não suicida. Combinado? Agora, para finalizar esse nosso encontro de hoje, essa nossa aula de hoje com chave de ouro, o que seria aí o conceito, a definição de recuperação? Viver a vida significativa da própria escolha. Olha que definição linda, gente. Viver a vida de forma significativa de acordo com a própria escolha. O que a gente vê aqui, até esse momento, no tratamento de muitos transtornos, de muitos problemas de saúde mental graves? A pessoa vive a vida que os outros escolhem por ela.
que os profissionais de saúde escolhem por ela, que os familiares principalmente escolhem por ela, ou que as circunstâncias, as condições acabarem escolhendo. Aqui a gente vai empoderar esse indivíduo. A gente vai transformar para que ele possa viver a vida significativa a partir da própria escolha. Jeito lindo da gente finalizar esse encontro, né? Essa aula de hoje foi mais rapidinha, mas eu acho que é bom também para vocês conseguirem ir acomodando os conceitos. Dá uma assistida de novo na aula anterior, se você sentir necessidade, antes da gente entrar na primeira aula da parte 1 do livro. Então é isso, era esse conteúdo que eu queria trabalhar com vocês aqui hoje. Depois, aos poucos, a gente vai ver alguns dos outros apêndices que são bem interessantes também, como o mapa da recuperação, que mostra pontos muito importantes aí da gente abordar ao longo do tratamento e que ajuda também a direcionar esse tratamento. Tem o guia de instruções para o mapa da recuperação, ou seja, a TCC tem disso e a CTR também é assim, né, gente? Tem orientações muito diretas para a gente conseguir replicar e ter sucesso. Se ficar algo muito amplo, sem uma orientação, a gente não consegue ter os mesmos não mesmos, né, mas ter resultados semelhantes, conseguir bons resultados, porque a gente não sabe se está aplicando corretamente. Aqui a gente tem todas as orientações para conseguir aplicar corretamente, tá vendo? Depois do outro apêndice, sugestões de atividades para acessar o modo adaptativo. Olha que interessante isso. E aí divide aqui conectado, útil, capaz e energizado. A gente vai falar sobre isso com calma depois também. Um formulário em branco para programação de atividades. Que é isso aí, você não precisa necessariamente usar esse, mas só para você se inspirar. Um gráfico em branco para dividir as aspirações em passos. Olha que legal, gente. A gente está falando aqui tanto das aspirações que vão direcionar todo o tratamento da CTR, não é à toa que acho que o primeiro conceito que apareceu ali, né? Então, aqui está uma aspiração. Quais são os passos para chegar nessa aspiração? E mais do que isso, qual que é o significado dessa aspiração? Por que ela é tão importante? O que ela significa para aquele indivíduo ali? O apêndice G, com intervenções para indivíduos que experimentam sintomas negativos. Então, tem algumas sugestões aqui, tá vendo? E o apêndice H, que coloca aqui parâmetros da CTR. Então, gente, por que eu não estou passando em cada um desses aqui com calma? Estou só pincelando, só para matar a curiosidade de vocês, para vocês verem um pouquinho aí sobre os apêndices que tem, sobre o quanto que esse livro é maravilhoso, mas a gente vai abordando cada um deles com calma. Eu acho que é melhor aulas, assim, menores, que mesmo a aula pequena, que a gente está numa aula de meia hora, é muito conteúdo, é denso, então eu prefiro depois pegar um momento específico para a gente falar sobre um ou dois apêndices por vez, na medida que a gente for encaixando isso aí com a leitura do livro, tá bom? Mas já deu para vocês perceberem que ele é bem estruturado e ajuda bastante a entender como fazer de fato na prática. É isso, Psi. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero você nos nossos próximos encontros do Chá com TCC. E fiquem de olho, que ao longo dos próximos encontros nós teremos alguns sorteios de livro, de alguns brindes. Então, compareça nas aulas ao vivo, porque só vai participar do sorteio quem estiver ao vivo comigo, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham aproveitado bastante, feito bastante anotações aí. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e me conta também como que foi para você. Se você gostou desse conteúdo da aula de hoje, o que você espera aí dos próximos encontros, o que você achou da nossa conversa aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.